Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristina Machado e hoje eu queria trazer um assunto interessante a respeito da Bíblia. É um estudo que eu fiz e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês para edificar a vida espiritual e a vida particular pessoal com Deus de cada um de vocês. Vem comigo? Então, a palavra hoje é unção. Vocês conhecem o que é unção? O que significa? O que a Bíblia está mencionando a respeito de unção? A unção existia só no Antigo Testamento ou ela existe também no Novo Testamento? Como que funciona? Vamos lá? Conferir? Para começo, para a gente conseguir entender o significado de unção, é aquele que é separado, é aquele que é escolhido. Então, o foco principal é muito importante para Deus a forma de, diríamos que, consagração. Uma outra curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês também é que Cristo, em grego, significa ungido. E unigênito significa ungido do Pai. Olha que bonito, né? Então significa que Jesus Cristo é ungido, é o escolhido. Mas às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então vamos lá entender. Quem eram os ungidos? Quais eram essas pessoas que recebiam a unção? Então no Antigo Testamento existia rei, sacerdote e também profeta. Começando primeiramente pelos profetas, porque os profetas, na Bíblia, diretamente Deus ia ungindo cada um deles. E aí tinham todas aquelas visões, todas aquelas situações que a Bíblia relata com tanta maestria. E sentir toda essa áurea de comunicação diretamente de Deus com os seus ungidos e escolhidos, né? Que eram os profetas. E logo mais, nós temos uma passagem bíblica em Isaías, que era um desses profetas, que em 61, do 1 ao 3, eu indico vocês a estarem lendo, porque está falando sobre os ungidos, os atalaias do Senhor. Então aqui é muito bonito, atalaias do Senhor. Significa aqueles que são escolhidos, que são profetas do Senhor. Então ele fala a nomenclatura atalaias, mas tem uma importância muito por detrás, muito bonita também, que eu indico vocês a estarem lendo essa passagem. Passando dos profetas, nós podemos citar os sacerdotes. Qual que foi a primeiro sacerdote da Bíblia? Aqui a gente precisa lembrar de algo muito importante que já existia, mas eu vou primeiro explicar. A situação de sacerdote, quando no período de Moisés, que ele estava com o povo de Israel, naquele momento que eles estavam passando pelo deserto e tudo, Deus, fazendo ali todos os mandamentos e tudo, as leis, naquele momento se fez necessário escolher um sacerdote. Então, o que é nada mais nada menos um sacerdote? É aquele que é um conselheiro, é aquele que tem uma certa abrangência de oferecer sacrifícios, de levar os pedidos do povo para Deus, e principalmente, a remissão de pecados ali pelos sacrifícios era tudo o sacerdote que fazia, Então, esse sacerdote fazia esse campo, propriamente dito, quando houve a situação da tenda para o tabernáculo, houve a necessidade. O tabernáculo é como se fosse um ensaio da nossa igreja hoje. Então, Deus está entre nós e é diante do tabernáculo que houve a necessidade de já se preparar um sacerdote. Acho que foi Arão, que foi escolhido por Deus, e foi ungido para ser sacerdote. Então, ali naquele momento de unção, houve 3 elementos que foram usados. Primeiro, ele se banhou na água e logo mais ele foi ali... sobre a cabeça dele foi colocado óleo, ele foi ungido e consagrado como sacerdote. E logo mais, depois disso, houve o sangue que foi emergido, Foi como se fosse falado, esborrifado, sobre ele, sobre os filhos dele, Tá falando sobre algo muito importante a respeito de Jesus também, porque é o sangue de Jesus que nos limpa dos nossos pecados, Que é dessa forma que somos purificados. E a santificação acontece pelo momento que você se batiza, que vem o Espírito Santo. Então, no momento que ele se banha, isso fica muito de uma forma teórica para você entender mais ou menos na prática como que foi. E principalmente a gente consegue compreender muitas coisas quando nós falamos a respeito de unção e como isso era feito no Antigo Testamento. Outra pessoa que também recebia unção eram os reis. Então, o primeiro rei que foi escolhido foi o rei Saul. Então, naquele momento, o que o profeta Samuel fez? O profeta Samuel foi e ungiu o rei Saul, E era muito importante o profeta, alguém que estava ali diante de Deus, que tinha uma intimidade com Deus, fazer essa unção diretamente naquele rei. Então, foi assim que aconteceu com Saul, com Davi e com muitos outros reis que vieram, que estão na história ali, Então, no Antigo Testamento está contando a respeito dessa forma de unção. Mas logo mais, lá em 1 João 2,27, está falando sobre Jesus. Porque Jesus ele vem na linha de Melquisedeque. Melquisedeque era um sumo sacerdote, que a Bíblia traz como um sacerdote da época de Abraão. Que até inclusive Abraão foi e ele foi se encontrar com Melquisedeque, o abençoou naquele momento. Todos nós precisamos compreender esse grau de importância, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento eles estão ligados, interligados, e estão cheios de detalhes, um interliga o outro. Então, o que está falando em 1 João 2,27? Na verdade, está nos declarando que Jesus ele é rei, ele é sumo sacerdote e ele é profeta. Então, quando ele é colocado como sumo sacerdote, ele vem da linhagem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote do Altíssimo.
Então, logicamente, é que Deus escolheu Jesus Cristo para que ele fosse o sumo sacerdote. E de lá para cá, ninguém precisa mais buscar outros meios para se comunicar com Deus. É somente por Jesus Cristo. Ele é o caminho. Por isso que tem aquela passagem muito importante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, isso daqui realmente é muito importante para a gente compreender. E a outra situação principal é que nessa passagem de 1 João, essa graça, ela nos permite pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Cristo nos deu de presente o Consolador, que é o Espírito Santo, para que ele nos ensine, ele nos molde e nos auxilie nisso. Então, ele não é espírito de engano, ele é o Espírito da verdade. E principalmente Jesus está dentro de cada um de nós também. E que isso também tem essa reverência a respeito de que ele está sempre no comando de todos os cristãos. Todos aqueles, os verdadeiros convertidos, né? Aqui estou falando. Todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e que principalmente estão seguindo em obediência a Jesus Cristo. Então, essa graça, nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele morreu naquela cruz e ressuscitou, ele passou a estar com todo o domínio sobre o eclesiástico, sobre a própria igreja. Ele é a cabeça da igreja. Então essa graça também oportuniza a conquista de povos e nações, porque ainda não alcançados pelo Espírito Santo, porque realmente, pela unção de Jesus Cristo e ele também estar nos apoiando diretamente, ele nos oportuniza apresentar esse Espírito Santo e chegar mais longe com o Evangelho, porque ele falou, ide e pregai o Evangelho. Então, e é por essa graça também que nós podemos ministrar o Evangelho, o Santo Evangelho, e multiplicar o número de seguidores de Jesus Cristo. Então é muito importante muitas almas se entregar a Jesus Cristo, e é por meio de nós. E porque o nosso Senhor Jesus se tornou sumo sacerdote. Então ele é o único que faz essa intercessão. Então não existe outras pessoas que podem interceder. Ele é sumo sacerdote, ele está acima de todos. Então Jesus Cristo é o único caminho, irmãos. Então é muito importante que aqui, por exemplo, nós precisamos pensar a respeito disso. Aqui também eu deixo uma frase muito importante do Salmo 23. Sua vara e seu cajado me consolam. Na verdade, a vara, ela está direcionada ao sacerdote, porque quando Arão foi escolhido, a vara brotou e acabou escolhendo aquela tribo, né? E consequentemente, Arão foi escolhido para ser sacerdote. E o cajado fala nada mais, nada menos do que o bom pastor. E não só o bom pastor. O cajado tem essa representação das ovelhas, do aprisco, do átrio, de que Jesus, ele está cuidando de todos os seus, de todos os escolhidos de Deus. E que ele recebe a ordem do Pai. E que todos esses que estão vindo a ele irá cuidar. Eu, você, todos, quem ainda não recebeu a mensagem, quem ainda não foi tocado por Jesus Cristo, quem ainda não foi tocado pela palavra de Deus, não vivenciou esse amor em espírito e em verdade, essas pessoas ainda vão ter a oportunidade de conhecê-lo, vão ter a oportunidade de ter o bom pastor. E é muito bonito isso, porque tem uma singularidade tão bonita, né? Jesus Cristo é o nosso rei, ele está com o cetro de grande rei. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele está com a vara e principalmente Jesus Cristo é o grande profeta. Ele está com o cajado, ele está como o bom pastor. Então, aqui eu queria dizer para cada um de vocês que a unção, ela é tão bonita, é tão magnífica, que muitas vezes nós pensamos só naquela unção do Antigo Testamento, mas a gente não pensa que no Novo Testamento, ele já vem declarando o que ele estava dando indícios de Jesus Cristo lá atrás, lá no começo. E às vezes por um pequeno desvio, uma pequena distração, nós não se apegamos aos principais detalhes que as Escrituras nos mostram. E sim, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E ele se chama Emanuel porque vivo está. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivo está.